mortos não louvam a Deus, nu e descalço, seguindo a verdade em amor. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Hoje vamos estudar estes textos que estão aparecendo aí na sua tela. E vamos começar por um profeta nu, o livro do profeta Isaías. Que história é essa de Isaías estar nu? Sim, o profeta Isaías teve que ficar nu e descalço, obedecendo uma ordem de Deus. O contexto da leitura de hoje é ainda aquelas profecias acerca das nações que o Senhor iria levar o juízo dele sobre elas. Mas Deus fez algo especial no Egito, na Assíria, a Etiópia. Ele fez com que o povo do Egito, com aqueles que se voltaram contra Deus, contra o povo de Deus, esse mesmo povo acabou em um momento adorando ao Senhor na terra deles. O texto de hoje traz essa mescla entre Deus executando a justiça, Deus profetizando através de Isaías os livramentos, o que ele faria, o poder de Deus, e mostrando o que Deus fez para aquelas nações, com aquelas nações, inclusive o momento em que Deus foi glorificado por aquele povo que antes estava contra Deus. A primeira profecia foi contra a Etiópia, o que Deus faria acerca da Etiópia, contra eles. E disse que antes que chegasse o tempo da colheita, mais ou menos assim, quando eles menos esperarem, achando que está tudo bem, o juízo virá. Depois vem a profecia contra o Egito. E entre outras coisas, Deus diz que colocaria um contra o outro, um egípcio contra outro egípcio, eles brigariam entre si. Também disse que eles perderiam a coragem, as estratégias, que as estratégias de guerra, de luta, tudo que eles tinham, eles perderiam tudo. Iriam ficar como que desorientados, sem saber o que fazer. Assim como vimos ontem, Deus continua nessa profecia falando que destruiria tudo que era potencial, todos os poderes das nações. No caso do Egito, o rio Nilo era um grande poder e Deus disse que esse rio iria secar. Iria ficar seco, os canais também iriam exalar mau cheiro. A fonte de renda daquele povo, a pescaria, iria cessar, porque tudo morreria. Ele disse que os pescadores iriam gemer. No entanto, ao momento em que Deus diz que o Egito iria conhecer o Senhor, que ele se faria conhecido para o Egito e esse povo iria adorá-lo. E naquele dia haveria uma estrada entre o Egito e a Assíria, e ambas as nações adorariam o Senhor. Mas em que momento Isaías fica nu? Agora. É comum Deus trabalhar com muitas simbologias, representações, e foi o que ele fez com o profeta Isaías. Ele deu ordem a Isaías para que andasse nu, algumas traduções diz seminu, algo como as nádegas de fora, e descalço. E isso era a representação de uma humilhação. Mas Isaías não foi assim um dia. Ele ficou neste estado por 3 anos. Imagina só você ser um profeta do Senhor, conceituadíssimo, e andar com a busanfa, tomando vento por aí, descalço. Bem legal, né? Tinha um propósito. Isaías, temendo ao Senhor, servo obediente, profeta do Senhor, fez exatamente o que Deus mandou. E ele disse que isso seria como um sinal para o Egito e a Etiópia. Um sinal que eles claramente ignoraram. O contexto era, Deus explica, do mesmo modo em que Isaías está andando nu e descalço, o rei da Assíria levará exilado, cativo, o povo do Egito e da Etiópia. Moços e velhos nus, e aí ele diz, com as nádegas de fora e descalços, para a vergonha do Egito. E assim, os que confiavam na Etiópia e se orgulhavam do Egito, vão ficar rendidos. Eles vão se perguntar, e agora? O que será de nós? Esse povo em quem a gente confiava, colocava toda esperança, estão envergonhados, humilhados, pelados, descalços. Quem vai nos ajudar? Onde está agora a nossa esperança? Como escaparemos? O Senhor disse que seria essa a pergunta daquele povo. Como escaparemos? E então chega a profecia contra a queda da Babilônia.
Babilônia, que manteve cativo o povo de Deus por 70 anos. Isaías descreve as emoções dele como dores de parto, que ele perdeu o sono, aquilo que ele aguardava, ele desejava pela noite para o seu descanso, agora isso era desesperador. Ele descreve um cenário de angústia, de dor, de aflição sobre o que viria. E então Deus deu a ordem para que fosse colocado um vigia e ficasse de olho, ouvindo atentamente quando houvesse algum movimento. O vigia ficou lá, intacto, e quando ouviu os rumores, quando ele viu o movimento, ele avisou. E então foi decretado: a Babilônia caiu. E aí vem o alívio de Isaías. Isaías suspira aliviado e diz: ah, meu rebanho, trigo da minha eira, o que vos tenho anunciado é o que ouvi do Senhor, o Deus de Israel. É verdade, acreditem, chegou o momento, a Babilônia caiu. O que eu estou dizendo para vocês eu ouvi diretamente do Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos. E a Arábia também recebeu uma profecia contra eles. E amanhã tem mais. Agora vamos celebrar com o salmista, livro de Salmos. Parece até que é uma sequência do louvor de Isaías. Ele diz: o Senhor olhou para a gente, o Senhor nos abençoará. O Senhor tem se lembrado de nós, Ele lembrou da casa de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. E o salmista observa: os que morrem não louvam ao Senhor. Os que vão para o silêncio não tem mais como louvar ao Senhor. Nós, porém, bendiremos o Senhor, agora e para sempre. Aleluia! É assim que encerra os salmos de hoje. E esse para sempre, mal sabia o salmista, que de fato é para sempre. Chegará o dia em que estaremos diante do Senhor cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Para sempre. E para encerrar, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ontem vimos o desejo de Paulo de que o povo de Deus conhecesse a profundidade do amor do Senhor, que fosse pleno de conhecimento do amor de Deus e fossem preenchidos plenamente por este amor, até que todos chegassem a uma unidade da fé. E hoje ele continua nesse desejo, explicando a razão desse desejo. E a razão é para que não sejamos mais inconstantes como crianças, que a gente venha a ser maduro na fé, que não sejamos levados por ventos de doutrina, enganados, mas que conheçamos este Senhor, o nosso Deus, a verdade de Cristo, que ninguém nos engane mais. Que a astúcia do homem, a invenção, o erro não nos engane, não nos segue, mas ao contrário, que vivamos a verdade em amor, a verdade de Cristo em amor. E assim em tudo cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Nele o corpo inteiro, bem ajustado, bem ligadinho, pelo auxílio de todas as juntas, vai funcionar corretamente. Paulo está falando sobre a unidade da fé. Se um membro do corpo está fora desse entendimento, desse conhecimento, da plenitude deste amor, todo o corpo sofre. É preciso haver a unidade da fé, viver a verdade em amor. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo fala à igreja que devem ser diferentes daqueles que não servem ao Senhor Jesus. E o interessante é o conceito que Paulo traz sobre mudança de hábito. Tem que abrir mão dos seus velhos hábitos, tem que se despir do velho homem. Este é o termo que Paulo usou. Você tem que se despir do velho homem. Abrir mão dos seus procedimentos anteriores que te corrompem. E a grande observação é que Paulo traz um conceito de não apenas deixar o que fazia de errado, mas substituir os hábitos. E aqui ele traz mais uma vez o conceito de mudança de mente. O mesmo texto lá de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que Paulo diz para renovar a mente, não se amoldar com as coisas deste mundo, mas ter a sua mente renovada pela verdade de Deus. A mesma coisa ele diz no texto de hoje. E usa esse conceito de substituição. Então ele diz: aquele que roubava, não roube mais. Porém, você deve substituir. Agora, você vai trabalhar. E com o fruto do seu trabalho, você vai ajudar pessoas que precisam.
Substitua um hábito por outro. Deixe o que é mal e faça o que é bom. Quando ficar irado, não peques. Irai-vos, mas não pequeis. E não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir com aquela ira no coração. Resolva, tenha conversas difíceis. Mude uma ação pela outra. Ao invés de guardar a ira, fale sobre ela, corrija, perdoe e durma em paz. Não saia da vossa boca palavra torpe, palavra ruim, que difame. Só fale aquilo que vai acrescentar, que vai edificar. De novo, substitua uma coisa pela outra. Ao invés de difamar, ao invés de uma palavra ruim, use palavras que edifiquem, que traga graça. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sim, o Espírito Santo se entristece. E ele encerra com mais direcionamentos. Longe de vós toda a amargura, gritaria. Tem gritaria aí na tua casa? Tu costuma tratar teus filhos gritando? Ensina no grito. Longe de vós toda gritaria, toda cólera. Tudo isso seja eliminado do meio de vós, bem como toda a maldade. E mais uma vez no conceito de substituição, ele diz, pelo contrário, sede bondosos e tendes compaixão uns pelos outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. E é assim que vive um cidadão do reino de Deus. Esse é o conceito que Paulo está trazendo. Agora que você é cidadão do reino de Deus, seja diferente do cidadão da terra. Deus te abençoe e te faça feliz em nome de Jesus. Se tu uma bênção. Até amanhã, se Deus disser que sim.